Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre audiodescrição. Você sabe o que é? O projeto de extensão Cinema ao Pé do Ouvido é realizado na PUC Minas desde 2011. Para falarmos sobre o projeto, recebemos no estúdio o professor Júlio Pinto, coordenador do projeto, e Gabriel Aquino, consultor do projeto e funcionário do Núcleo de Apoio à Inclusão da PUC Minas. Júlio, Gabriel, muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. Professor, antes da gente explicar o que é o projeto, o que é a audiodescrição? A audiodescrição é uma tentativa de se contar para o deficiente visual a respeito de imagens, normalmente imagens que seriam de outra forma inacessíveis. São, por exemplo, cenas silenciosas de filmes ou pequenas passagens em que você tem apenas música e imagem, né, e que se a pessoa está vendo, ela vai perder e possivelmente perder o gancho da história toda por causa de pequenas falhas desse estilo. Então a audiodescrição vai preencher essas lacunas. É um recurso, então, para as pessoas que não De enxergam. acessibilidade, exatamente. E, professor, como surgiu a ideia de fazer o projeto Cinema ao Pé do Ouvido? Ele começou, a rigor aqui na PUC, com a proposta de uma aluna que veio da UFMG para fazer mestrado aqui conosco, na comunicação, e o projeto dela era sobre audiodescrição. Ela queria estudar as particularidades semióticas, que é a minha especialidade, desse processo, de que maneira que isso poderia ter algum impacto nas formas de se fazer a audiodescrição, porque ainda não se tem uma forma, é isso que a gente busca, não se tem ainda uma forma muito bem definida de como fazer essa coisa, né? Apesar de já existir uma lei já a respeito e a coisa já está sendo praticada, mas não é praticada exatamente da forma como deveria ser. E, Gabriel, como você entrou para o projeto? O projeto eu conheci em 2011, quando eu estava entrando para a PUC. Eu conheci o projeto, então eu entrei como público desse projeto. Então os filmes que eram produzidos eram exibidos para a gente. E a gente fazia uma avaliação, contava a nossa experiência ao assistir esse filme audiodescrito. E eles tiravam, né, faziam uma pesquisa em cima disso que a gente passava para eles. A partir das impressões de vocês. Das nossas impressões, exatamente. Então tinha um público com deficiência visual que ia discutir, né, a percepção de cada um, o que foi interessante ou não. Já em 2014 eu entrei efetivamente como consultor do grupo. Então no momento que a gente está ali roteirizando a audiodescrição, eu estou junto com os audiodescritores debatendo o que é melhor falar ou não, qual que é a melhor linguagem ali, a melhor palavra que traduz realmente para o cego aquela cena. Então é um diálogo entre quem enxerga e quem não enxerga para evitar alguma falha no momento de exibição, para quando chegar lá o filme já esteja mais próximo da realidade do cego. Para tentar ser o mais fiel possível, né? Aquela imagem que está sendo vista, demonstrando a sensação, né, a emoção que está na cena. Sim, mas isso com a perspectiva do cego, não só do vidente, porque se a gente parar para pensar assim, são mundos, assim, são mundos diferentes, mas que eles têm uma ligação e a gente tem que encontrar essa ligação. Então o diálogo é esse, entre o cego e o vidente ali, no momento da roteirização. Então vocês escolhem algumas obras e fazem a audiodescrição dessas obras. Isso. Exatamente. Funciona desse jeito. Deixa eu só acrescentar uma coisa ao que o Gabriel falou, porque nós temos a tendência de contar para o não vidente, né, aquilo que nós videntes vemos. E não há necessariamente uma coincidência e ele não tem a menor obrigação de ver aquilo que a gente está vendo, porque são possibilidades diferentes de produzir imagem mental, né? E por causa disso é que a gente tenta buscar na linguagem, nas formas de traduzir, ou traduzir, de audiodescrever seria o melhor termo, a gente procura buscar a forma que vai melhor atender à produção de sentido da pessoa que é alvo do processo, percebe? Então, não é exatamente dizer para eles o que a gente está vendo, mas fazer com que eles vejam algo a partir do que a gente está dizendo. Mais ou menos aí, é mais ou menos isso.
E quais são as obras que vocês escolhem, né? Quais são os critérios para a escolha dessas obras? O projeto começou, e eu acho que o Gabriel pode testemunhar isso, ele começou com vídeos curtos, né? Geralmente de ficção, vídeos curtos de ficção. Nacionais, né? Por causa da linguagem mesmo, né? Porque ainda teria um problema adicional de um filme estrangeiro ter que ser dublado, né? Mas eram filmes curtos, 15, 20 minutos, de diferentes tipos. Ou havia comédias, ou coisas mais engraçadas, ou coisas sérias, dramas, etc. E como a discussão é grande na hora do roteiro, a gente não pode pegar um filme muito longo, porque às vezes fica um mês para debater aquele filme ali. Então, se fosse um filme maior, a gente não teria tempo hábil para isso. Então, como demanda muita discussão, a gente prefere pegar, assim, como é uma parte de pesquisa aqui, então a gente pega filmes mais curtos. E vocês disponibilizam essas obras audiodescritas? Quando a gente tem a liberação, sim. Mas principalmente é para fins de pesquisa, aqui dentro da PUC para dentro de pesquisas. Quer dizer, nós estamos tentando chegar a uma forma de linguagem que seja de fato adequada. A ideia é tentar criar uma espécie de padrão PUC de audiodescrição, né? E com isso, e já está acontecendo, inclusive, o projeto já está começando a ganhar outros lugares, está saindo dos muros da PUC, né? Nós já estamos já com relativa projeção dentro do Brasil e já houve alguns contatos, inclusive no exterior, nos Estados Unidos, na Argentina e tal, com tanto audiodescritores quanto pessoas que poderiam alavancar o processo, né? Eu mesmo já fui fazer conferências fora a respeito disso e tal. A ideia principal é essa, é a gente tentar pensar em termos da plasticidade do cérebro. A gente sabe, né, que nós temos lá no córtex, no nosso córtex, assim, zoneamentos, né? Você tem uma região específica para visão, outra região específica para linguagem e tal. No caso dos deficientes visuais, o que vai acontecer é que essa região do córtex visual começa a adquirir funções de linguagem. É isso que a gente tem que aproveitar, sabe? Trabalhando mais ou menos nessa fronteira aí. Professor, antes então da gente falar sobre os resultados e o retorno que vocês têm tido, né, dos participantes do projeto, vamos conferir uma audiodescrição que vocês fizeram. O Hiato, documentário brasileiro, que eles fizeram a audiodescrição. Túnel escuro. Em meio a outros veículos, um ônibus trafega em direção à claridade do dia. Ao sair do túnel, prédios e calçadas arborizadas. Em agosto de 2000, um grupo de manifestantes organizou uma ocupação em um grande shopping da zona sul do Rio de Janeiro. Policiais abordam manifestantes no shopping. Agrupados, policiais discutem entre si. Negros e com trajes simples, os manifestantes entram em grande número no shopping. Em fila, alguns sobem pelas escadas rolantes. Bom, a partir desse trechinho, né, do trabalho de vocês, qual o retorno que vocês têm tido, né, dos participantes? O Gabriel, né, pode falar também, agora como consultor, que vocês têm tido ao longo desses anos com o projeto Cinema ao Pé do Ouvido? A gente vê que, igual na cena que a gente assistiu, se não fosse a audiodescrição, qual que seria a construção de sentido do cego assistindo esse filme? Provavelmente seria nenhuma ou muito falha. Então, assim, a minha deficiência é adquirida. Então, eu saí de um mundo que estava entregue para mim visualmente, tranquilo, de ter acesso às coisas, para um mundo onde eu comecei a perceber que as coisas não chegavam mais. Então, você vai no cinema, vai no teatro, vai assistir televisão em casa, você vê que nada está preparado. Que nada foi pensado para um sujeito cego. Então, a audiodescrição vem trazer isso para a gente no âmbito ali do acesso à cultura, né, do entretenimento, da informação, do estudo. Então,
é um respeito, sabe, para a pessoa com deficiência, de falar, vocês também são cidadãos, vocês também têm o direito de ter acesso ao que visualmente todo mundo tem acesso. Então, desde que eu entrei no projeto 2011, eu tenho, assim, eu tenho entendido que esse direito, assim, a gente merece ter esse direito e a gente tem que ter ele de qualidade. Então, além de estudar, além de estudar a audiodescrição, a gente também quer promover ela. Então, quanto mais produtos audiovisuais, audiodescritos aí, seja no teatro, no museu, onde for, pode entrar a audiodescrição. E que seja uma rotina, né? Não seja algumas obras apenas, Exato. alguns lugares a oferecer. Exato. E as demandas já começam a surgir, com bastante frequência, inclusive. Museus aqui de Belo Horizonte que já querem que assim, haja audiodescrição ou que pedem que a gente vá, pelo menos, dar um treinamento para as pessoas a respeito de audiodescrição. Isso já aconteceu, né? E algumas emissoras de televisão também já têm nos procurado a respeito. O que é um bom sinal. Não, mas o mais importante é a própria recepção das pessoas que vêm trabalhando conosco, porque essa recepção e o entusiasmo delas e as respostas e o feedback que elas dão para a gente é que nos ajudam a ir modulando cada vez mais aquele trabalho que a gente vai fazer com cada novo filme que a gente vai tentar fazer a audiodescrição dele. E, professor, quais são as expectativas do projeto de extensão Cinema ao Pé do Ouvido? A ideia é a gente continuar com esse projeto de forma a ir ampliando cada vez mais e criar uma comunidade de audiodescritores, né, para, além de audiodescritores, e criar também a cultura da audiodescrição. Como você mesma disse, a gente tem que tornar isso algo corriqueiro e não simplesmente alguma especialidade momentânea que vai acontecer o programa X, que vai ser audiodescrito, etc. Como vem acontecendo. E para entrar em contato com vocês, quem tiver interesse, como pode fazer? Bom, pode entrar em contato com a gente aqui mesmo na PUC, estamos aqui no programa de pós-graduação da comunicação, né, ou no próprio NAI com o Gabriel. Ok. Professor Gabriel, muito obrigado pela presença de vocês. Prazer. E bom trabalho. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades. pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!